Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado. Confira agora mais uma de nossas ações. Gente, bom dia. Bom tê-los novamente aqui a nossa terça-feira. Queria que vocês já botassem aí no QR Code, né? Para depois da turma de hoje, da lei. O que eu vou pedir a vocês? Da última vez, do último palestrante que teve aqui, aí eu recebi o feedback de pessoas que estavam presentes e que interromperam muito a palestra por conta de perguntas, certo? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta a ler, botem no QR Code e depois exagerar com ela que ela vai responder, certo? Mas evitem a pergunta pontual no momento, porque tira às vezes o foco e a pessoa não passa o que tinha que passar. E eu recebi uma reclamação de terça-feira passada de vários corretores, de muitas perguntas, que tinha pergunta até que não cabia dentro do contexto, mas, não é, às vezes por elegância, a pessoa vai responder. Então, só peço isso a vocês, certo? Que a lei está disponível para isso. Gente, quinta-feira, o ANAM é uma nova consultora, a 9 vem aqui apresentar o produto dela, tá? E quem tem conhecimento tem poder, né? Então vocês têm que vir para conhecer. Quanto mais vocês ofertarem, mais vocês vão ter resultado. Então, ter conhecimento dos produtos que estão no mercado, vale a pena vir. Gustavo, bota aí o Imóvel Connect, por favor. Olha, gente, esse Imóvel Connect, que está sendo feito pela ADEME e CRES, não é? A maioria dos palestrantes já palestraram, inclusive, naquele evento que acontece em São Paulo, não é? Que é o Conecta Imóvel. Então, esse vai acontecer agora aqui em Maceió, na próxima terça-feira, se eu não me engano, dia 21/10, certo? Nós estamos já com 178 inscritos, nós temos apenas 250 vagas, então se alguém daqui estiver presente e não se inscreveu, se inscrevam. Tem mais de 10 pessoas aqui, com certeza. Se somar 10, dá para fazer uma turma aí de 10, que aí vai para 135, tem um desconto de 10%. Vale a pena. Se você ver, bota os palestrantes, por favor, Gustavo. Então, nós vamos ter Peixoto Acioli, falando sobre a situação do mercado imobiliário, Eliane Ribeiro, mercado internacional, Gabriel Villarreal, ética e serviço, Karina Oiticica, posicionamento da marca, Fábio Morgato, uso do gás natural, Gabriela Didier, liderança e ética, Marcos Barbosa, inteligência artificial. Esse cara é muito inteligente, já vi uma palestra dele. É muito bom que vocês estejam presentes, viu? Vale a pena o investimento. Paulo Angelini, as duas chaves para multiplicar suas vendas. Essas duas chaves, um spoilerzinho para vocês verem. Esse cara é um arquiteto lá de Fortaleza, corretor há 30 anos, está muito bem sucedido lá e virou palestrante também. E sobre o nosso CIMI 360. CIMI 360, bota aí, Gustavo, por favor. CIMI 360 é um evento feito para corretores. Nós temos aí mais de 550 horas de evento. Eu gostaria de vocês vissem aqui a programação. Se quiserem ver a programação, logicamente que é um investimento bem mais alto, porque você vai ter que se deslocar a São Paulo, passagem, hotel, deslocamento, isso tudo, certo? Os corretores, usando a senha Cresce AL10, tem esse desconto, certo? Mostra aí, passa aí para vocês verem o que se tem de oficinas dentro desse evento, certo? Começando no dia 23/10 e vai até o dia 25, que é um sábado. Então tem, só descendo, isso, Gustavo, só de você descendo aí que você vai ver tudo que se tem dentro do CIMI 360. Se vocês quiserem conhecimento melhor, ou se quiserem ir, vale a pena com certeza vocês estarem presente lá no evento. Aliás, todo evento, você só cresce, gente, só cresce se vocês investirem na profissão de vocês. Qualquer profissão, né? Todo médico vira especialista, ele faz várias especializações, torna-se bom por conta disso, e o corretor da mesma forma. O corretor ficar sentado esperando que a venda aconteça, acontece de vez em quando, né? Mas não fica rico. Bom, antes de eu passar aqui para a minha amiga, eu queria que a menina da Anhanguera ela desse uma palavrinha, certo? A Vitória. E agora eu queria o seguinte, gente. Aliás, eu vou deixar a Vitória falar, depois eu falo aqui, eu continuo. Oi? Ligou. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem?
Primeiramente, eu agradeço muito pela oportunidade de estar presente aqui com vocês nesse momento de qualificação. E eu quero comunicar a vocês que a Anhanguera está nesse incentivo também, até porque a gente é parceira do Cresce, né? E aí eu acho que vocês sabem melhor do que ninguém que não é só vender o imóvel, né? Tem que saber todos os processos, finanças, tem que ter o conhecimento sobre o espaço. E aí agora está nesse incentivo, né? A gente tem diversos cursos, negócios imobiliários, turismo, empreendimento ou empreendedorismo e muitos outros cursos na área de vocês que podem auxiliar vocês. E hoje, né, eu estou aqui para deixar alguns cards com vocês, porque esse benefício, né, dessa parceria não é só para vocês que são colaboradores do Cresce, né, inscritos no Cresce, mas a família de vocês também. Se vocês tiverem um filho ou um parceiro que quer iniciar o curso de graduação, até mesmo a pós-graduação, esses descontos vão se estender para eles. E lembrando, né, que nossos cursos são flexíveis, tem AD, tem semipresencial e tem o próprio presencial mesmo. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, podem entrar em contato. E hoje eu estou passando aqui para fazer um sorteio de brindes também. Tá? Então, vou deixar uma folha circulando, tá? Um formulário circulando com algumas informações. E o pessoal que escrever as informações, eu vou fazer esse sorteio daqui a pouco e vou comunicar ao Nunes os ganhadores. Tá? São alguns brindes da Anhanguera e espero que vocês gostem. Eu vou passar aqui, vou deixar a folha e deixar alguns cards, mas sem atrapalhar todo o trabalho de vocês. Mas muito obrigado pela atenção e bom evento, gente. Vou deixar aqui só preencher ao final, certo? Os senhores irão para o sorteio. Gente, eu aqui é o seguinte, como presidente do Cresce, lógico, eu comecei há 40 anos nessa profissão e acompanho o mercado, a evolução do nosso mercado. A evolução do nosso mercado foi muito bom. Né? Para quem, como eu, tem poucos aqui que tem mais de 40 anos no mercado, sabe que a evolução, a profissão melhorou muito. A nossa profissão cresceu muito, mas por conta de investimentos pessoais. Né? E aí eu fico muito orgulhoso em trazer uma pessoa da terra para vir palestrar. Né? Uma pessoa que deixou de lecionar, que era ex-professora, se encontrou no mercado imobiliário e está há 18 anos. Né? E ela, com certeza, teve capacidade, participou, né, em São Paulo, foi palestrar em São Paulo, lá no Conecta. Certo? Então, isso é de orgulho aqui para a nossa terra e ainda mais para o nosso Cresce ter uma corretora representando Alagoas para o país inteiro, aliás, para o mundo, né? Porque vem gente todo mundo para esse evento. E, se Deus quiser, um dia ela vai estar, com certeza, também no nosso CIMI imobiliário. Né? E eu quero chamar você, minha amiga Lê. Suba para cá. Eu quero que você venha para cá. Depois você desce, se quiser, você caminha, você fala o que você quiser, mas aqui eu quero ser do meu lado. Esse Sérgio. Né? E a Lê, gente, eu a conheci, eu estava na gerência da Márcio Raposo, depois saí, fui montar meu escritório lá no Niuacata, né, Lê? Ainda vi ela com um buchão. Né? Foi mesmo. E Lê, ela traz um orgulho porque é uma pessoa que investiu muito na carreira dela. Ela vai falar isso um pouco, né, Lê? Isso. Você não chega lá na frente se você não fizer isso. Investimento, gente, é importante. Né? Esse investimento que se faz aí nesse Conecta, 150 conto se faz, para gerar conhecimento para vocês. Entendeu? Então, a gente, aqui no Cresce, a gente se preocupa muito com os nossos corretores novatos. Corretores mais velhos, com 15, 20 anos, é difícil vir, mas a maioria, em especial os novatos, é bom estar aqui presente para adquirir conhecimento. Entendeu? Então, temos ainda os corretores mais antigos, como Geraldinho, que está sempre aqui, pessoas que querem, logicamente, se valores também. Olha lá atrás, que ela deu a mãozinha. Então, Paulinho, pode entrar, meu amigo. Então, vocês que estão aqui é para aprender. E eu quero passar a palavra agora para você, Lê, que você é que vai dar o seu show. Agora o palco é teu. Já tirou aí? Vamos tirar. JJ não, JJ. Já vem aqui para a foto. Bom dia. Giovanni Montini, para quem não conhece, Didio trabalhou comigo na Márcio Raposo. Nós fizemos várias parcerias, inclusive de viagem, tudo. Bem-vindo, Didio. Lê, amiga, contigo. Eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu tenho um compromisso às 10 horas. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Muito bem. Quem acordou com fome de vencer. É uma honra para mim falar pela primeira vez
no Cresce Alagoas. Ao longo dessa profissão, que muito me honra, eu conheci grandes pessoas na jornada, e o Sérgio Cabral é uma dessas pessoas que bati na porta algumas vezes. Giovanni Montini, ele sabe que eu sou fã dele, e tantos outros colegas que, ao longo dessa jornada, também me deram a oportunidade de aprender com eles. Eu hoje estou com meus 42 anos, eu fiz 18 anos de mercado imobiliário, imagine com quantos anos eu comecei, mas não foi bem assim que eu comecei. Na verdade, eu fui puxada para dentro do mercado imobiliário. Com 18 anos, eu estagiava na área de publicidade e propaganda, alguns conhecem a Six Propaganda, e eu era a garota que estudava e aprovava os folders da Lares. Então, eu tive a oportunidade de revisar muito material imobiliário naquela época, e, a partir disso, eu fui puxada para dentro de uma imobiliária que eu fiz parte durante 6 anos. Então, eu tenho muito mais tempo aí de vivência de mercado imobiliário. Alessandra, mas o que, ao longo desses anos, hoje, nos seus 42 anos, você aprendeu até aqui? Por que eu falo que eu aprendi até aqui? Porque nossa vida é uma jornada. O que eu posso hoje, o que a gente vai ter hoje como diálogo, como conversa, como aprendizagem, ele pode ser redefinido daqui a 12 meses, se você estiver disposto a entender que você está numa jornada. Muitas vezes vocês vão para determinados eventos e o objetivo de vocês é: nossa, o que é que eu vou extrair dali? Mas, na verdade, o que você vai extrair, é esse combinado que a gente vai fazer nos próximos 60 minutos, nas condições que você tem hoje, de vida, de situação financeira, de habilidades que comportam quem você é hoje, que você poderia dar um passo. Se de tudo que eu dialogar com vocês durante esses 60 minutos, você ir pegar pequenos insights, você vai conseguir mudar chaves. Porque boa parte das pessoas não mudam as chaves das suas vidas porque elas não têm fôlego. Perde o fôlego rápido. Querem mudar tudo muito rápido. E imagine o seguinte, que o seu corpo, ele não vai ser relativamente proporcional à sua mentalidade. O mais difícil de você mudar na sua vida é um hábito. É a sua história, é de onde você veio. E o que nós iremos falar hoje talvez não seja tão motivacional assim. Por quê? Vocês talvez estejam acostumados com palestra que te motivem, mas motivação faz isso e isso, na mesma proporção. E quando eu falo, porque eu não gosto de dialogar tanto no motivacional, contar uma história triste que emocione e diga, como a Lê é guerreira, porque eu escolhi não me fazer de vítima. E quando você assume um discurso de vítima diante da sua própria história, você não vai sair do ponto A para o ponto B. Primeira coisa que você precisa entender, que para construir alta performance no mercado imobiliário e transformar propósito em resultado, eu inicio essa pergunta. Você depende que o mercado construa os seus resultados ou os seus resultados é quem constrói você? E para comemorar meus 18 anos de profissão,
isso daqui é o mínimo do quanto eu fui mudando ao longo dos anos. Mas não foi ali, é uma versão mais menina, nos meus 25 anos de idade, ali já numa versão mais madura, com meus 32, 33 anos de idade. Ali foi quando eu e Marcelo nos unimos, há 8 anos atrás, ali na versão mega ré. Pesava tanto esse cabelo. Mas o que eu quero falar para vocês, 18 anos de mercado, eu anunciei nos classificados. Muita gente só me conheceu nas redes sociais, né? Quem me conheceu nas redes sociais aqui? Alguém teve a oportunidade? Eu estou nas redes sociais desde 2014 aproximadamente, que eu estou nas redes sociais. E foram essa inquietação de querer sempre evoluir que me fez hoje estar aqui falando para vocês. O que eu, Alê, posso devolver por tudo aquilo que o mercado imobiliário fez por mim. Porque o que o mercado imobiliário fez por mim? Porque eu decidi fazer por mim, mudei a minha história completamente e eu posso falar tranquilamente. Tudo que eu construí até aqui foi fruto do mercado imobiliário. Então, não existiu plano A, não existiu plano B, existiu mercado imobiliário na veia, na alma. E se você me perguntar, Lê, nos seus 42 anos, você se vê fazendo outra coisa que não esteja relacionada ao mercado imobiliário? Eu digo, meus amigos, que dificilmente. Eu estarei inserida fazendo algo com muitas teias de possibilidades. Afinal, o mercado imobiliário é um polvo. Quem souber ter visão vai ver a potência que é esse mercado. E é essa potência que me faz ter a motivação e a constância, porque eu aprendi uma coisa. Você está no mercado imobiliário ou o mercado imobiliário está em você? Você está no mercado imobiliário ou o mercado imobiliário está em você? Porque a diferença entre sobreviver e crescer está nessa resposta. Porque se você permite que o mercado imobiliário esteja em você, cada cliente seu passa a ser uma missão. Por que eu falo isso, que o seu cliente precisa ser uma missão? Porque você quer impactar de tal modo que esse tal modo vai fazer que o seu trabalho torne-se relevante. Enquanto uns estão apenas trabalhando por seus interesses individuais, existe uma demanda e uma grande minoria dispostas a fazer daquele cliente mais novos clientes. Porque esses novos clientes vão lhe indicar e você passa a ser uma pessoa relevante no ciclo daquele cliente. E muitos pensam que quando você constrói uma alta performance profissional, você vai ter resultados positivos sempre. Até você começar a dar certo de verdade, meu amigo e minha amiga, você vai andar muito. Você vai queimar muita sola de sapato. Não foi diferente comigo. Foram muitas, aqueles bastidores que ninguém vê. Muitas vezes vocês só se limitam e muitas vezes só se comparam ao que vocês enxergam nas redes sociais. Porém, cuidado, porque os bastidores daquela pessoa, para chegar naquele nível, muitas vezes a pessoa não estava disposta a passar. Então,
Foram muitas quedas, foram muitas lágrimas, foram muitos questionamentos, foram muitas voltas para casa que eu olhava assim: será que eu vou dar conta? Será que eu aguento? Mas aí que está. Quando a gente pensa em alta performance, a gente começa a pensar em trabalho a longo prazo. Nós vivemos em um mercado, senhores, que boa parte dos profissionais terminam a sua carreira quebrados, financeiramente quebrados. Da mesma forma que é uma profissão que enche os olhos através do imediatismo, existe uma grande demanda que não se educou para o longo prazo. E longo prazo de alta performance exige o quê? Você precisa de liberdade financeira para fazer escolhas coerentes. Coerentes com o teu propósito, com o seu trabalho, porque a roda de rato do mercado imobiliário, e principalmente quando você não tem uma visão de constância, você vai se quebrar no meio do caminho. Muitas vezes vai ter que juntar os caquinhos, recomeçar novamente. Mas se você foi uma pessoa que se apegou ao longo dos anos em vícios, e eu estou falando vício geral, tá? Vício. Quer derrubar a tua vida? Vício. Vício em quê? Para os homens, álcool em excesso destrói. Você pode ser uma potência que não sabe usar o seu potencial. Lei, isso é cruel. Pornografia. Se você é uma pessoa que canaliza a tua energia numa sexta-feira, onde você pode dar o teu melhor no sábado de manhã, e você se apega à farra, cachaça e aquela coisa, porque a minha vida, minha conta bancária anda em déficit. Meu amigo, tenha certeza, você está sendo responsável por suas escolhas. E suas escolhas, sem dúvida, não vai trazer alta performance nunca. Você pode fechar a melhor incorporação, colocar 200 mil no bolso. Para quem não sabe operar com o que ganha, por isso que eu digo, minha vida está demorando para crescer. Tem gente que tem 10 anos de profissão e muitas vezes me pergunta: Lê, eu tenho uma sensação que eu não decolei. O que é não decolar na tua visão? Vamos lá. Se na tua visão você é um cara que sabe operar no teu resultado de venda, e esse teu resultado de venda, você consegue multiplicar o teu capital, companheiro, tu está crescendo e não sabe. Companheiro, você está crescendo e não sabe. Por quê? Porque muito mais do que uma galera que eu conheço. Uma galera, eu conheço o Brasil todo. As dores de quem não conseguiu alcançar alta performance, pessoal, são as mesmas. Existe uma coisa bíblica chamada autodomínio. O que é autodomínio? Alta performance não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. Aí já fica a nossa visão. A consistência com propósito, estratégia e execução. Quanto de vocês, corretores, sabem a média que vocês vendem, negociam, operam por ano? Você tem uma planilha dos últimos 10 anos de quanto você avançou? Quando foi a última vez que você revisou seus resultados de fato? Aquela coisa, né? Sentar, analisar. Quantos clientes você atendeu? Quantos networks novos você construiu? E eu falo network estratégico. A gente tem que mudar a visão de network, achando que network é fazer amiguinhos de tapinha nas costas.
Para com isso. Network são amizades estratégicas que vão te ajudar a sair do ponto A e do ponto B, e você, do ponto B, vai puxar, e aquela pessoa, consequentemente, Alessandra, mas isso seria interesseiro. Nós temos uma cultura no Brasil que a gente precisa revisitar, revisar, que é o seguinte: o profissionalismo traz novos profissionais bons para você se juntar. E não foi à toa que eu cheguei em São Paulo. Porque muito mais do que tapinha nas costas, eu fui construindo e tecendo amizades estratégicas. Por quê? Ande com os bons, que será o quê? Ande com os bons, que é uma questão de tempo você se tornar um deles. Alessandra, você não está em todos os cantos, você não frequenta. Conserve sua energia, companheiro. Conserve sua energia. Você não precisa estar nas confraternizações, em mesa de bar. Se você é uma pessoa que dorme cedo, que não tem vícios, por que você vai se nutrir de coisas que não vão te levar para frente? Chama para almoçar, chama para um café da manhã. Você vai encontrar as pessoas certas nesses ambientes que vão te levar para o ponto A, para o ponto B. Vai jogar tênis no sábado da manhã, 6 horas da manhã, os bons estão lá. Você não precisa da sexta-feira à noite, do virote para fazer isso. Por quê? Alta performance está em alto domínio. Alta performance está, eu não vou para isto. E não se sentir obrigado a se justificar. Quem se justifica demais não confia em si mesmo. E esses detalhes e esses combinados, antes de qualquer coisa, você precisa aprender a fazer com você. Quantos homens, quantas mulheres, pais de família, por que eu não faço palestras focado no público feminino? Ou levantando bandeira A ou bandeira B, e poderia usar dessa força da minha imagem para isto. Porque eu acredito que o mundo ele precisa funcionar dos dois lados. Os homens, no mercado imobiliário, eles têm uma potência. As mulheres têm outra potência. E, somando essas potências, a gente eleva o mercado imobiliário. Eu desejo que aqui tenham homens bem-sucedidos, potentes, para a sua família, para a sua casa. E eu desejo que aqui tenha também mulheres dispostas, comprometidas, para que leve o melhor para a sua casa ao final do dia. Quando a gente constrói um método profissional, a gente precisa analisar o quanto de tudo que vocês estão vivenciando no dia a dia de vocês. Eu quero que vocês anotem, caso vocês tenham um caderno aí, como é a rotina de vocês hoje. Rotina é chato, Alê. Eu gosto de vendas, porque vendas não tem rotina. Todo dia é uma emoção. Espera aí, cadê o autodomínio? Espera aí, cadê o autodomínio? Rotina é importante, sim. Não, mas eu sou autônomo, eu não preciso ter hora para acordar. Eu não gosto de acordar cedo. Espera aí, mas se você precisa... Primeiro, você deseja ser um profissional relevante e você não consegue ser relevante para você, exercendo o autodomínio dos seus próprios hábitos, você espera que você vai ter resultado? Fala comigo. Fala sério. Você está achando que vai ter resultado? Não. Por quê? Porque se você não consegue, a primeira capotada te derruba em 2 tempos. Não, estou frustrada, a venda caiu, no outro dia o meu emocional está abalado. Vai deixar seu emocional te abalar? Muito bem, a oportunidade de criar musculatura. A gente não perde, a gente aprende. E foi errando muito que eu aprendi. Quando você constrói alta performance, você tem que ter uma mentalidade estratégica. Porque ser estratégico, ele vai te trazer uma estabilidade da forma como você trabalha.
Por que eu falo que você precisa ter um método de trabalho? Você precisa saber exatamente os dias que você opta por fazer captação, os dias que você vai ter um trabalho de ligação, os dias que você vai frequentar novas mesas. Eu vejo pessoas que trabalham com vendas, e aprendi com o Sérgio Cabral, tá? Eu era bem novinha, e tem uma situação com o Sérgio Cabral que eu acho muito interessante. Eu estava grávida da Sofia, já estava para ter neném, sabe, como grávida em reta final, e eu precisava finalizar uma venda com ele. E uma coisa que eu observei, por isso, Modélios Bons, eu nunca vi o Sérgio Cabral entrar num elevador e não cumprimentar as pessoas. Ali poderia ter uma oportunidade de negócio. Eu peguei essa chave para mim, meu marido já sabe, e eu ando no meu bolsinho com o meu contato, caso a pessoa solte algo que está precisando. A gente não compartilha de momentos. Aí todo mundo quer estar como hoje? No celular. Celular te tira o quê? De presença. Aí você tem, de segunda a sexta, uma vida para viver, se movimentar, acontecer, e você não consegue ser estratégico com seu próprio dia a dia? Coloquem essa missão para vocês. Quantas pessoas eu vou começar a querer me movimentar e relacionar? Você vai ver que quando você convive com os bons, você vai ficando melhor. Ah, não, mas o meu cliente, eu me sinto intimidado com ele. Pois foram esses clientes que me tiraram e me puxaram. Por quê? Ele via comprometimento, compromisso, aquele sangue nos olhos. Você já conversou com alguém muito apaixonado pelo que faz? O olho vibra. Meu olho vibra. Por quê? Porque que trabalha com venda, se você for morno, passivo, aquela passividade, uma coisa é ser silencioso, ouvir, mas você não ter paixão, você não passar paixão, você não passar emoção. Nossa, é igual você ir para um determinado local e você não sentir luz naquela pessoa. Tem pessoas que chegam, tem luz. Por que tem luz? A barra de energia dessa pessoa é numa frequência. Ah, essa pessoa me intimida. Sabe por quê essa pessoa lhe intimida? Porque a frequência dela está num nível, a sua está em outra, a ponto de lhe intimidar. Não é sobre a pessoa, muitas vezes é sobre como a gente se percebe. Posicionamento e autoridade. Antes de falar de seja um especialista, nicho, região, enfim, eu vou começar. Construa uma marca pessoal. Construa uma marca pessoal. Se você fosse você compraria de você? Você seria essa pessoa, se olhe no espelho, se fotografe, se analise e você pense, eu compraria de mim mesmo? Por quê? Não é só sobre estética. Não é só sobre estética. É competência construída. É segurança naquilo que se faz. É resiliência. É determinação. É vontade de não arrumar desculpa. E quando você constrói uma marca pessoal, você começa a construir a sua credibilidade não apenas em imóveis. E aí, quando você tem o discurso da autoridade, eu falo que mais importante, que você sabe que a sua autoridade tem relevância, é quando a sua fala passa a ser influência.
E quando a sua fala passa a ser influência, é aí que você tem que pensar 2 vezes aonde você vai tecer suas palavras. Uma pessoa que vai se tornando autoridade ao longo dos anos, ela precisa ainda mais de coerência no tempo de fala. Ou, de preferência, encurtar a fala quando necessário, quando não tem uma definição sobre o tema. E uma das coisas que, ao longo dos anos, e eu passo isso para vocês, meus colegas, que é fundamental, saibam usar as redes sociais de vocês. Por quê? As redes sociais de você, que vocês utilizam hoje, elas vão perpetuar teu discurso nos próximos 50 anos. Se você assume, você tem 2 pontos. Quem não é visto não é lembrado, correto. Mas como você deseja ser lembrado? Como você deseja ser percebido? O meu discurso, quando eu comecei em 2015, era um tipo de discurso que hoje, em 2025, com muito mais maturidade, tempo, eu falo que aos 42 anos, a gente vai tendo uma percepção de mundo muito diferente. E cuidado com os discursos muito agressivos. Cuidado com discursos que querem lacrar demais. Isso perpetua a longo prazo e pode se tornar insustentável. Utilizem com sabedoria. E quando não tiver o que falar, não fale. Segura a onda. Não coloque conclusões onde você não sabe, onde as pedras do quebra-cabeça vão se movimentar. Porque quando você gera influência e o seu cliente ele vai comprar de você de forma recorrente, é porque você, de alguma forma, o influencia na decisão. E ser um especialista em nicho é: parem de achar que vocês vão sair vendendo de tudo. Como você é percebido nesse universo? Como você quer... mas eu iniciei no mercado imobiliário. Ok, faz parte. A parte do treinamento é fundamental, você estudar os produtos, as demandas, as necessidades, enfim. Porém, vai ter um perfil de produto que você vai se identificar. Você não precisa se sentir autocobrado, que você tem que colocar a bandeira do alto padrão taxado, mas aí você entra em confronto com a tua própria imagem. Tudo isso vai precisar comunicar de forma muito coerente. Porém, você não precisa usar esse discurso começando a trabalhar com esse público. Você pode ir iniciando, a não ser que você deseja, de fato, como muitos corretores estão vindo aí de outras profissões, de outros segmentos, de outras bases, eles já podem ir trabalhando, eles já convivem nesse meio. Como tem grandes profissionais que operam com fazenda maravilhosamente bem. Eu tenho amigos que trabalham somente com fazendas aí pelo Brasil. Como tenho amigos que trabalham com comércio, galpões logísticos. Eu tenho amigos hoje que praticamente não operam na corretagem da venda pela venda do varejo, né, que a gente chama venda em varejo, que operam com áreas, com formação de SPE, com operações mais complexas. Mas tudo isso é uma etapa, você tem que ir sentindo o time. Porém, para aqueles que já estão ou já têm tempo de corretagem, mas ainda não soube se posicionar, a alta performance está. Quem é você na fila do pão? Processos e produtividade. A parte que ninguém treinou e ninguém lhe treinaram, por mais que as imobiliárias dissessem que você era para fazer isso. Mas o seu potencial estava onde? Está onde? No atendimento, porque vender agilidade. Mas vender agilidade sem direção, então, ela pode ser, então, só venda. Venda pela venda. Porém, se você não sabe utilizar um CRM
como sua rotina de trabalho uma ferramenta que quem bem souber usar, você... Eu posso falar aqui? CRM. Comecei a trabalhar no CRM na época que ninguém usava CRM. Eu comecei a medir a minha conversão naquela época, a minha taxa de conversão. Deixa eu ver aqui como eu performo. Eu tenho uma base de cliente X, eu tenho uma base de cliente Y, eu tenho uma base... Não existia tráfego pago, mas existia o CRM. E aí eu fazia o quê? Anotava no meu caderno, ia para o meu CRM e eu tinha um plano estratégico de como eu ia operar. Então, se eu precisasse, numa manhã, fazer 10 ativações eu faria. Seja numa ligação. Sabe por que eu estou falando isso? Quando você... Por isso que eu digo, cuidado, não se torne muito vítima da sua história, não, senão você vai ficar contando para você a história da carochinha, de que sua vida é sofrida, todo mundo tem problema, cada um tem uma realidade, segura a tua e abraça. Ela só não precisa ser sua realidade por muitos e muitos anos, é só uma questão de tempo. E aí você vai... Cara, eu não estudei na escola X, Y, não frequentei, nem tinha dinheiro para isso. Como eu posso me conectar com essas pessoas? Ativação. Eu falo para o meu time de corretores lá da Andasa, sabe a mágica do óleo de peroba? Você tem que ter óleo de peroba, sendo que o ser humano tem medo de quê? Da rejeição. Se sentir rejeitado é o quê? Muitas vezes a gente só quer ir aonde vai dar certo. Mas aquela pessoa que te rejeitou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode ser a pessoa que vai mudar a tua história. Olha que eu fui insistente. O funil, quem utiliza CRM aqui? CRM, são das imobiliárias que vocês trabalham ou como autônomos? Perfeito. Usem. Se puderem, eu vou colocar para vocês, se vocês querem mudar de nível, se prepara para os próximos domingos ser também de muito trabalho. Domingo, para mim, é o dia, primeiro horário, que eu estudo. A cabeça está tranquila, eu acordo cedo. Eu pego e vou estudar algum tema que eu não domino. Então, eu vou ver as novas ferramentas, as atualizações. Por que eu estou falando que alta performance é isso? Porque o teu cérebro foi treinado pelos seus pais, de onde você veio, a trabalhar com a amígdala. Sabe o que é a amígdala? A amígdala é um lugar no nosso cérebro, e aí quem estuda... Eu sou muito curiosa, então eu fui estudar neurociência. A nossa amígdala, ela é um sistema cerebral que todo mundo é confundido. Eu sou TDAH. Eu tenho ansiedade. Não, seu cérebro não foi treinado para estudar. Seu cérebro não foi treinado para ser estudioso. Porém, existem na educação que são as pessoas de alta performance com visão de modelagem. Tem pessoas que são monstruosas vendendo. Mas fulano não é estudioso. Mas sabe o que ele tem no cérebro dele? Ele ativa o córtex pré-frontal, que é a ação está aqui, sendo que a ação com razão está aqui, e essa pessoa consegue ter uma visão macro do cenário que está acontecendo. E quando essas pessoas têm, não, porque ele é talentoso. Não, se ele souber usar da habilidade que ele tem, ele desenvolve. Porém, vamos falar da média. Se sua amígdala só trabalha nisso, cara, você vai trabalhar só no sistema de urgência, você vai trabalhar e operar somente quando faltar, porque a maioria dos corretores correm quando estão ficando lisos, porque eles não sabem trabalhar na fartura. Só sabem trabalhar quando estão ficando quebrados. De novo, notou a roda de rato da venda? Eu estou falando 80% dos corretores de imóveis no Brasil. Vamos, vende, quebra, queima, volta.
E assim vai. Cadê a alta performance? Nunca. Ah, porque eu tenho 20 anos de profissão. Que lindo. Quais são os seus grandes feitos até aqui, principalmente para a sua vida, para você? Então, o que não é medido não pode ser melhorado. Você atendeu no mês de outubro quantos clientes você converteu, quantos vocês estão mantendo e quantos vocês estão gerando novas conexões. Então, se você não mede, muito difícil você vai conseguir fazer as correções. Uma dica que eu dou para vocês, principalmente nesse processo de produtividade, para que vocês aprendam a ser melhores produtivos, vocês querem construir um planner, vocês querem construir gestão de tempo, fazer cronograma, método Pomodoro, enfim. Porém, uma coisa básica para você começar a medir é o quanto você se compromete a realizar o que você prometeu para você mesma ou para você mesmo. Quais são os acordos que você está cumprindo contigo? Se você não consegue se comprometer e cumprir com você mesmo, dificilmente você vai colocar. E eu falo isso, mudar um padrão dói. Dói. Mas é o melhor resultado para quem conseguiu evoluir de verdade no mercado imobiliário. Não pelo tempo, mas pelos seus resultados reais. Seja do autodomínio consigo e com as coisas à sua volta. O primeiro acordo que você precisa começar a fazer é com você mesmo. Comunicação consultiva. Venda é diagnóstico, não discurso. Por que eu falo diagnóstico? É a forma como você filtra o teu cliente. É a forma como você consegue mapear todo o trabalho que está sendo feito com aquela pessoa. Lembra que eu falei que o cliente, se você quer construir, você quer estar no mercado imobiliário e não o mercado imobiliário... você está no mercado imobiliário e eu falei que o cliente precisa ser visto como uma missão? Pois é. O quanto você está transformando o seu discurso num bom diagnóstico com o seu cliente. Seu cliente compra de você porque você vende imóvel? O seu cliente está comprando de você porque ele confiou no seu trabalho? Venda é uma relação de confiança. Por isso que você precisa estar nos ambientes certos. Você precisa se conectar com as pessoas certas. Você precisa estar nos locais de modo certo. E quando você não é estratégico na sua postura, não espere que as pessoas vão confiar em você, se você não sabe nem se comportar. Ah, porque o fulano me convidou para um churrasco. Não tem aquelas clientes que acabam cedendo? Geralmente, eu não vou. Eu tenho o hábito de não ir. Às vezes, eu vou muito mais, mas com muita brevidade nos ambientes. É uma questão de postura, é uma questão de posição. É o saber me colocar e sair dos locais de modo adequado. Vocês pensam que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo muito mais do que você imagina. E, principalmente, a forma como você se comporta. Se você é uma pessoa que não sabe se comportar, ou vai, muitas vezes, para eventos de construtoras, que aí eu observo também, você está lá para fazer pontes, negócios, prestigiar o incorporador. E aí você vai para o evento e faz o quê? Enche o prato de salgadinho, fica com a boca cheia, onde você poderia estar o quê? Trocando ideia com uma vastidão de pessoas que está lá. Mas como você não aprendeu a ser estratégico e você quer ser amiguinho das pessoas, você constrói relações de amizades que vão te levar do ponto A para o ponto B,
Você gosta e admira aquela pessoa pela postura profissional que ela tem em relação ao mercado. E por quê? Porque a forma como alguém se comporta diz muito sobre essa pessoa. Pergunte antes de se apresentar. Como você está abordando? Como você vem abordando a sua comunicação? Eu estou conversando com vocês. Se vocês perceberem, eu tenho um ritmo de fala. Eu tenho um ritmo de fala para que vocês entendam como eu estou me comunicando. Porque o tempo de fala, que a gente chama de ritmo vocal, é aquele ritmo que diz: eu tenho um controle e eu tenho confiança do que eu estou falando. Então, eu não preciso ter pressa. Você já se deparou com uma pessoa que conversa com você? Desespero. Já se deparou com um corretor num plantão, que ele fala perto de você e parece estar querendo cuspir? Parece um para-brisa? Desespero. Tempo de fala é fundamental. Agora, você precisa saber se você tem 30 segundos, 40 segundos para se apresentar, você tem que, pelo menos, ter clareza do que você faz. Você sabe exatamente, em 40 segundos, apresentar o que você faz? Sabe por que eu vendi muito meu peixe? Porque eu sempre soube me vender muito bem. E o me vender muito bem era, em muitos momentos, ser inacessível. Ah, Alessandra, por que é ser inacessível? Imagina o seguinte, que se você estiver alegre prontamente para todas as pessoas, você não demonstra o seu valor. E as pessoas compram de quem mostra valor. As pessoas compram de quem mostra valor. Você quer ser o coleguinha que está praticamente me ligando para o teu coleguinha para ele comprar com você? Ou você quer se colocar numa posição que aquele teu colega está comprando com você porque você entrega tanto valor que ele diz: bicho, a coisa acontece com tu, né? E é exatamente isso. Sendo que isso vai te exigir uma mudança, um padrão. Você precisa saber quem você é para que você não se intimide com o que os outros pensam. Porque se você se intimidar com o que os outros pensam ao seu respeito, é porque você realmente não sabe quem você é. Porque quando você se conhece, pode ter certeza, o que os outros pensam, acham, falam, não tem relevância. Por isso que autoconhecimento é poder. E quando você exerce isso diante da pessoa que você foi se tornando, você vai aprender a dar valor maior a quem você é. Marketing e visibilidade digital. Presença com valor gera confiança, esteja onde o cliente está, gere conteúdo útil e mostre bastidores do seu trabalho. Uma das coisas que eu falo, quando você gera presença, você gera valor, você gera relevância, é a sua capacidade de você operar nos ambientes que você está. Porque quando você opera nos ambientes que você está, você consegue fluir bem. Você já entrou em ambientes, acontecia muito comigo, e eu gosto de falar. Quando eu tinha meus 23, 24 anos, eu sabia de algumas habilidades que eu já tinha, que era nata da minha personalidade, que já era muito da minha personalidade, porém, eu me sentia muito deslocada. Você já entrou em um ambiente que você sentia um peixe fora d'água, do tipo, esse ambiente não é para mim? Eu já me senti assim. Muitas vezes. Muitas. Envergonhada, muitas vezes deslocada.
E tem uma situação, eu tinha terminado a minha colação de grau, e no dia da minha colação de grau eu fui assinar na faculdade, né? Eu estava feliz da vida, poxa, me graduei, eu estava com meus 23 aninhos ali, e eu tinha um blazer da Gregory, cinza, que eu tinha ganhado da minha avó, para eu poder me formar. E esse blazer foi o meu único blazer por muitos anos. E depois da minha colação de grau, eu corri, porque eu ia ter um evento no HITS Lagoa da Anta. Eu não vou falar o nome do empreendimento, do lançamento, mas eu estaria no plantão de vendas. E eu fui abordar uma pessoa, que, por sinal, essa pessoa hoje treina comigo, e eu estava de terninho cinza, uma blusinha e um sapato ok. Mas eu queria, né? Olha, aquela pessoa que eu posso falar assim, eu não via maldade nas situações, então eu ia, simplesmente ia. Essa pessoa olhou para mim assim, do tipo, pobre, pobre. E eu nunca me esqueci desse olhar. Esse olhar, sabe aquele olhar que te crava, situações que lhe diz assim? Eu só olhei e disse assim, essa vai ser a última vez que vai acontecer comigo. Essa vai ser a última vez que vai acontecer comigo. E um dia, os anos se passaram, estou eu treinando na mesma academia, no mesmo grupo, e essa pessoa, que com certeza não lembra, e eu não vou fazer questão de lembrar, porque a gente não lembra, a gente só quem levou sabe, né? A gente não esquece. Aí, essa pessoa, oi, fulana, você é um fenômeno. O mundo gira. E hoje, vira e mexe, a gente faz negócio. Mas foi esse olhar, e eu agradeço a esse olhar, que eu poderia, oh, meu Deus, coitadinha. Foi esse olhar que me deu sangue no olho e disse assim, se prepara, porque vai ser a última vez que vai me olhar assim. E eu fui mudando, modelando, lapidando, querendo estar em ambientes que eu precisasse me sentir mais acostumadas. Ah, Lê, como é que você fez isso? Eu quis mudar. Tem uma coisa que eu faço com o meu time de corretores, que eu falo, façam para vocês. Tem um mapa dos sonhos. Alguém já fez mapa do sonho? Eu construí a mulher que eu queria ser. Vou dar o bizu para vocês. Eu construí a Alessandra, que seria a Alessandra de 2020. Se prepara que é essa Alessandra aqui de 2020. E eu comecei a o quê? A Alessandra de 2020, ela vai ser uma Alessandra que ela já viajou o mundo, ela vai ser uma Alessandra que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Eu construí e eu simplesmente deixei. Às vezes olhava, às vezes não olhava, mas eu estava ali. Os anos se passaram. 4 anos depois, eu era exatamente aquela Alessandra que eu tinha desenhado. A alta performance está totalmente ligada a isso, que é o quê? Você tem que construir uma imagem. Parem de pensar, o que vale é a sua essência. Você é e vai ser. A pessoa vai lhe decifrar, sem que você precise abrir um A. A sua postura, a forma como você entra, a forma como você sai, depois a forma como você se comunica. Se você consegue mudar o A e o B, você consegue começar a mudar muita coisa. Aí eu pergunto para vocês, estamos em 2025, marketing e visibilidade digital. Já imaginou se eu não tivesse entrado em 2014, quando as redes sociais estavam começando, pensando o que as pessoas pensariam ao meu respeito? Eu fui com as condições que eu tinha, com as condições que eu havia, e peguei a primeira onda do digital.
que foi o quê? Fazer a primeira fanpage do país, patrocinar com R$100 e ter quase 100 leads. Eu estava lá. Agora, trabalhava de domingo a domingo. Eu era o meu tráfego, eu era o meu CRM, eu estava ligando. Alessandra, você não tinha tempo? Não. E não tinha tempo mesmo. Não tinha tempo para família, não tinha tempo para eventos, tampouco para aniversário de família. O que não tivesse dentro do universo que eu acreditava que ia construir a minha liberdade financeira e a minha relevância, porque parem de dizer, conversem com vocês e dialoguem de forma muito transparente. Vocês cresceram num ambiente que, se falasse de dinheiro, você era um mercenário. Você cresceu em ambientes que falar de construir coisas era ruim. A forma como você utiliza, a forma. Se você precisa se justificar por dinheiro, por você estar se dando bem, é porque você não se preocupe. O que você tanto deseja não vai chegar na sua mão. Porque a forma como você dialoga é o que vai te libertar. E aí, muitas situações eu escutei de pessoas muito próximas, por isso que eu digo, cuidado com o que vocês escutam. Tem um amigo meu, que uma vez eu estava em São Paulo, no Sky, e eu estava no terraço nessa época, e aí ele falou para mim, eu tenho uma vontade de comprar helicóptero, não sei o que e tal. Primeira coisa, sabe o que o meu corpo fez? Isso daqui. Nossa, que exagero. Olha como era a minha mentalidade. Eu olhei com repúdio. Sendo que ele estava numa frequência que eu digo, bicho, é essa frequência. Eu só entendi 2 anos depois. Eu só entendi 2 anos depois. Porque a forma como a gente pensa sobre nós, tenha certeza, é proporcional. Presença com valor gera confiança. Esteja onde seu cliente está. Construa uma personalidade que você adore. Construa uma personalidade que você adore. Que você consiga caber nela. Porque quando você consegue caber na tua personalidade, onde você estiver, você será inteira. Você será inteiro. Você não será metade, porque você sabe quem você é. Então, os teus clientes vão sentir isso. Não tem uma pessoa, quando você se comunica, principalmente um cliente, que ele olha para você e, sem abrir a boca, ele começa a falar da vida dele? Você já teve essa situação? Às vezes, tem situações que eu estou com um cliente que eu falo, oi, tudo bem? Enquanto eu faço um café, eu só olho nos olhos dele. Quando você cumprimenta alguém e você olha no olho, você, de fato, cumprimentou alguém. Agora, quando você cumprimenta alguém, você faz isso, você cumprimentou essa pessoa? Não. Olhe no olho das pessoas. Geralmente, pessoas que não têm confiança não olham nos olhos das pessoas. Gere conteúdo útil e mostre os bastidores do seu trabalho. Não tenha vergonha de mostrar os seus bastidores. As pessoas adoram. E posso te falar, é onde engaja mais. Quando eu quero falar alguma coisa séria nas minhas redes sociais, quem me acompanha nas redes sociais, a Lê, Cavalcante e Pontandasa, 4 horas da manhã, eu já comecei o meu bom dia. Vão ver o quê? A Lê treinando com malha da academia ou no Rosário da Madrugada, quem me acompanha, sabe que eu estou lá 4 horas da manhã. Mas, todos os dias, as pessoas estão lá e estão vendo. E a minha rotina não tem segredo. É 4, 5, 6, todo dia, de domingo a domingo, eu tenho o mesmo horário de treinar, o mesmo horário de fazer minhas coisas. E as pessoas se habituam. Sabe por quê? O nosso cérebro sente confiança no que é estável. Você já sentiu aquela pessoa que tem uma personalidade que é muito do 8 e do 80? Ou está tudo muito bom, ou está tudo muito ruim? A probabilidade de você sentir confiança nessa pessoa é muito pequena.
Porque o nosso cérebro, ele precisa de estabilidade. E, de alguma forma, o nosso cérebro foi feito para ter segurança. Porque tudo que quando você não sabe, você não tem previsão de como aquela pessoa vai reagir, a instabilidade emocional dela não passa credibilidade. Por isso que tantos, às vezes, tem parentes que são corretores de imóveis e o cara não compra com uma pessoa da mesma família. Por quê? Ah, não, porque eu não gosto que um cara... Às vezes, essa pessoa não tem estabilidade emocional. Então, quem é mais próximo conhece mais os detalhes dessa pessoa, provavelmente essa falta de constância no seu emocional pode também ser uma desestrutura. Gestão e cultura de alta performance. Sozinho se vai mais rápido, em equipe se vai mais longe. Metas claras, feedback e meritocracia. Reconhecimento e rituais de performance. Aí eu quero falar com você. Lembra da nossa primeira conversa, quando eu falei quem é a sua equipe? Quando eu falo sua equipe, quem são os seus conselheiros? Quem é o teu mentor? Não pensem que a construção de alta performance não tem feedback. Feedback é importantíssimo. Sabe por quê? Muitas vezes, uma pessoa... Por isso que eu digo, de preferência, ter um mentor. Pague alguém. Pague alguém, para esse alguém te perceber. E tenha seus conselheiros, que são aquelas duas pessoas que você confia, que não vai te colocar, como eu falo, num ponto sensível, delicado, mas que você possa pedir feedback. Eu tive grandes pessoas na minha vida que foram meus mentores, paguei pela consultoria deles. Hoje eu faço o mesmo. Eu dou mentoria para outros profissionais em construção de carreira que são do Brasil todo, que a gente faz, né, turmas e troca de turmas, que a gente faz. O que é o quê? Aquela 1 hora de mentoria para a gente analisar a estratégia de como aquela pessoa está avançando. Não tem métrica melhor. Você paga para todos os eventos possíveis e imagináveis, mas participar desses eventos e não ter uma direção de para onde você está caminhando, muitas vezes você está jogando os teus recursos no lixo. Aí vou postar no Instagram que estou no Connect Mob. Uhul! Certo, quais são as estratégias? Por que você está indo no Connect Mob? O quanto esse evento está sendo relevante para você de fato? Ou você está indo lá para ficar nos corredores tomando cafezinho, ou você está lá para construir novas pontes? Qual é o seu objetivo? Se você tem um mentor, esse cara vai dizer, olha, vamos direcionar aqui um plano de carreira para você. Nesse 1 ano, você vai fazer isso e isso. Alessandra, vamos aqui, vamos revisar. Nesses 60 dias, nesse último trimestre, o quanto você avançou. Quando você vai ver para as métricas de resultado, você vai ver se sua gestão de tempo está fluindo ou se ela só está lhe sabotando. E qual é o que a maioria das pessoas fazem? Procrastina. É muito mais fácil, seu cérebro quer isso, dopamina, dopamina, dopamina. Tenham o feedback de pessoas que sejam realmente relevantes para vocês. E procurem um mentor para aqueles que desejam ter uma construção de carreira efetiva. Reconhecimentos e rituais de performance. O que são os rituais de performance? Primeiro ponto. Você acorda, você treina, você cuida do seu corpo. As primeiras 4 horas do dia começam com você. Você se trata com carinho, porque quem não se trata com carinho, tenha certeza que não vai fazer isso pelo próximo, pessoal. A mesma coisa, se você tem combinados com você, que muitas vezes, não estou dizendo que um dia você não vai falhar com você,
Mas se você não tem combinados e acordos que você não consegue fazer por você, dificilmente você conseguirá manter esse cliente. Por quê? O combinado com você é um compromisso de lealdade, que é o quê? Eu vou fazer isso por mim, porque ninguém pode fazer isso por mim. Você acha que com o lead que você recebeu, você vai conseguir ficar insistindo até ele realmente começar a te responder? Ah, não, porque eu só topo o lead que me responde rápido. Eu já vendi uma cobertura com um lead de 24 meses depois. Enchendo o saco do cara. Era uma questão de tempo. O cara já me conhecia a minha voz, eu já digitava e tudo mais, e deu certo. Sustentando a alta performance. Agora vamos para o universo. Giovanni que devia falar dessa parte. Sustentando a alta performance. Alta performance não é velocidade, é constância. Rotina produtiva e equilíbrio emocional. Aprendizado contínuo e mentoria. Por que sustentar? Imagine o seguinte. Você já se deparou com uma pessoa que o sucesso veio muito rápido e a queda veio na mesma proporção, ou se não pior? Você já viu uma pessoa que tentou emagrecer, foi para todas as instâncias do emagrecimento e depois engordou tudo de novo? Por causa dessa palavra, sustentar. Você não sustenta aquilo que você ainda não conseguiu se visualizar. Isso é, profissionalmente, existem grandes profissionais, eu conheço profissional que com 1 ano de corretagem fechou uma senhora operação, colocou um bom dinheiro, 6 meses depois, quebrado. Por quê? Sem capacidade de sustentar, porque está aqui, ó. É igual musculatura. Quer ser um campeão? Quer ter alta performance? Treina, desenvolve músculo. Você vai saber o que é dor. Vai doer. Dizer que ter alta performance não vai doer, na verdade, na maioria das vezes, vai doer. Vão ter dias que você vai acordar no outro dia e dizendo tudo que eu não queria era trabalhar. Mas se você tem um propósito muito bem alinhado, o que é que você faz? Você se levanta e vai. Não estou com vontade, se levanta e vá. A vida é movimento. A vida é movimento. Se você se sentir derrotado, você não vai avançar. E a alta performance está no momento que você não tiver vontade. Por que os águias nascem dos fracassos? Porque os águias aprenderam a se quebrar. Dói, dói. Junta os caquinhos, sobe de novo. Pega o caquinho, sobe de novo. Você vai querer viver caindo? Não. Vamos para quedas novas. E são essas quedas novas que vai fazer te mudar de nível. E para esse fechamento, eu queria agradecer aos senhores por vocês estarem comigo nesse momento. É uma honra falar para o meu Cresce. E dizer que nesses 18 anos de profissão, eu só tenho a agradecer. E eu quero que, quando vocês me encontrarem, vocês também possam falar para mim que vocês só têm a agradecer. Porque quando a gente tem algo a agradecer, a gente multiplica o que a gente sabe, a gente transborda o que a gente sabe. E quando a gente entra nessa fase da nossa vida que a gente é capaz de transbordar,
é porque você entendeu a missão que Deus lhe deu. E eu entendi a missão que Deus me deu. E entre na vida das pessoas, seja o momento delas qual forem, para ser reflexo de uma boa luz, de uma boa missão. Às vezes, a gente não vai ser as melhores pessoas, às vezes, a gente não vai ter as melhores posturas. Às vezes, na verdade, a gente já está tão machucado que muitas vezes a gente quer, pelo menos, ter a oportunidade de se defender antes de que o ataque chegue. Mas transbordar é dizer que a vulnerabilidade faz parte. Estar na arena da vida é saber que o mundo não é justo. E não espere que o mundo pegue leve com você, porque ele não vai pegar leve com você. Mas que o ambiente, que o externo da vida, ele não te faça cair e perder a luz que a gente tem, aquilo que te faz vibrar. Porque se te faz vibrar, tenha certeza, as pessoas à sua volta sentem, as pessoas à sua volta acreditam. E o ouvir naquilo que a gente faz muda o jogo e a história. Alta performance é saber que vocês, construindo o autodomínio da vida de vocês, vocês começam a jogar o jogo. Porque quem se domina pelas coisas do mundo com muita facilidade, tenha certeza que vai viver uma eterna roda de rato, achando que está avançando, mas, na verdade, está se afundando. E aí, a gente que é de oração, a gente fala, o inimigo só está soltando o cavalo e você está jogando o joguinho do inimigo. Por quê? Ele não quer que você avance, companheiro. Mas a gente tem um Deus que quer que você cresça, que você venha para agora, tenha autodomínio. E se você aprender a cortar um hábito que lhe faz mal hoje, eu lhe digo, ninguém segura mais você, porque você aprendeu a mudar o jogo. Muito obrigada, pessoal. Que você seja lembrado pelo seu cliente. E que as pessoas lembrem de você com carinho por aquilo que você realiza. É uma honra estar aqui e vamos para o próximo nível. Vamos para o próximo nível e para cima. E fechando aqui, eu coloquei só esse pensamento. Assumir uma posição ativa em sua jornada é entender que seu caminho não será mais o mesmo. Para crescer, vai doer, vai fazer a mentalidade. E, por favor, não seja vítima da sua história. A vida é sua e vai para cima. Um abraço. Quem desejar, aqui também da Andasa, pode instalar aqui o QR Code. A gente também está fazendo treinamentos lá na Andasa. Quem tiver interesse, entre em contato conosco. E quem tirou fotos, por favor, me marque, que mais tarde eu compartilho.